Bom dia, Cássio. Estamos aí à disposição. Vamos falar um pouquinho hoje da síndrome a qual eu fui acometido, né? A gente vai falar um pouquinho da Guillain-Barré para você e para ajudar também, né, as outras pessoas a se prevenirem e as formas de cuidados dessa doença que é pouco conhecida, mas que tem um dano assim significativo, né? Eu venho tratando dessa síndrome. Eu comecei a sentir os sintomas no dia 4 de janeiro de 2019, né? Em uma reunião aqui da Câmara Municipal. A gente estava tratando sobre o orçamento do município e comecei sentindo dores, cansaço nas pernas. E fui embora para casa. Isso foi numa sexta-feira, né? 4 de janeiro de 2019, uma sexta-feira. No sábado, na minha casa, eu comecei a ter dores mais fortes na panturrilha. Mas como eu faço tratamento para tireoide, então eu imaginei que poderia estar sendo algum transtorno hormonal, né, da questão da tireoide. Mas aí era tão desconhecida, mas tão perigosa, Guillain-Barré. Fui ao Hospital Margarida no dia 5 de janeiro de 2019, a parte da tarde, quase no inicinho da noite, para saber o porquê eu estava perdendo as forças das pernas e os meus movimentos, né? Não conseguia ficar em pé. Eu comecei a ter os sintomas no dia 4, né? Aqui na Câmara Municipal, dores, cansaço nas pernas. No dia 5, primeiro dia da luta contra Guillain-Barré, eu comecei a perder as forças dos braços também. Quando fomos observar, eu tinha perdido as forças das pernas também. Não conseguia mais andar sem um apoio, sozinho. Com um dia. Aí fomos para o Hospital Margarida, ao qual foi feito exames de sangue, exames de urina e uma tomografia de crânio, para ver se isso não poderia ser uma sequela de um AVC, né? Eu tinha conversado com um médico amigo e ele falou que eu poderia estar tendo algum problema neurológico. Suspeitou-se do AVC também. E ficamos lá no hospital durante vamos colocar 18 horas até as 23h50, saindo todos os resultados de sangue e de urina, não tendo nenhuma alteração, inflamação ou infecção. Resultado da tomografia limpo também, sem nenhuma alteração. O médico me liberando para casa e me encaminhando ao neurologista. Mas nós estamos falando de sábado, né? Neurologista na rede pública ou até mesmo na rede particular, você não vai encontrar no final de semana, a não ser que seja dentro de um hospital ao qual eu estava. Fui liberado no mesmo dia 5 para casa, passei horas de terror, inconscientemente, mas horas de terror. Minha esposa passou o maior susto na madrugada quando encostou o pé dela no meu, viu meu pé gelado, não conseguia ouvir a minha respiração, chegando até a pensar que eu tinha falecido dentro de casa. Me acordou, para mim estava normal, perguntou para mim se eu estava bem. Falei, estou bem. Eu estava sabendo o problema que eu estava, mas fisicamente, dor, não estava sentindo nenhuma. Estou bem. Quando acordamos, né, no domingo de manhã, eu tinha percebido que eu já tinha perdido 75% a 80% dos movimentos. Geral. Aí eu já não conseguia virar de lado. Mesmo assim, eu e minha esposa, com muito sacrifício, ela me arrastou até o banheiro para tomar um banho, para irmos para a cidade de Ipatinga, a qual a gente ia atrás de um atendimento especializado, pois não tive, em primeiro momento, no Hospital Margarida, né? O clínico me voltou para minha casa. Então, eu estava atrás de um outro recurso para conseguir frear essa tão terrível Guillain-Barré. Pedi ajuda a um grande amigo e vereador na época também, Djalma Bastos, que foi prontamente me socorrer. Em 10 minutos estava na minha casa. A gente providenciou uma ambulância e, por não saber do que a gente estava lutando, né, resolvemos, o Djalma resolveu fazer contato com o Dr. Sidney Barnabé, ao qual nos aconselhou que não era para ir para Ipatinga,
voltasse para o Hospital Margarida, porque não sabíamos o que era e o que a gente estaria enfrentando. Ele foi, assim, sensato em assustar e pensar que eu poderia talvez não conseguir chegar vivo na cidade de Ipatinga. A gente não sabia o que estava lutando. E voltei para o Hospital Margarida no domingo de manhã. O Dr. Sidney fez contato com a equipe médica e pediu que desse uma atenção ao caso, porque não se tratava de um caso clínico comum e precisava ser investigado. Você já era vereador? Já estava vereador. Foi janeiro de 2019, né? Eu estou na legislatura de 2017, desde 2017. E aí fomos lá para o hospital, fizemos vários exames, e exames clínicos novamente, repetimos exames de sangue, muito bem atendido pelo doutor Rodrigo, pela doutora Amanda, assim, atendimento bem atenciosos, mas a gente está falando da Guillain-Barré, uma doença que até que você comprove que é difícil de se tratar. Você não pode dar uma medicação para Guillain-Barré para um paciente que não é Guillain-Barré. Então precisa de se exames para comprovar a doença primeiro, para depois ser tratado. Esse fato tudo no domingo, hospital muito cheio, não conseguia vaga na enfermaria. Não conseguia vaga na enfermaria, eu estava no pronto-socorro aqui embaixo, pronto atendimento, né? E conseguimos essa vaga para a enfermaria no domingo à tarde, quase troca de plantão, 19 horas, me parece. E fui acompanhado também pelo Dr. Edner, excelente médico, muito sensato, ótimo profissional, ao qual me deu todo o suporte para que a gente descobrisse que era realmente a Guillain-Barré. Após exame de, punção lombar, é o nome do exame. Após o exame de punção lombar, na terça-feira de manhã, chegou o resultado e a comprovada tão terrível Guillain-Barré. Aí fui inserido ao SUS Fácil e pedido uma vaga para internação no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, ao qual eu fui transferido no dia 8 de janeiro, 18 horas, mais ou menos, para o Hospital das Clínicas, ao qual fui atendido pelo Dr. João e fui internado na UTI do Hospital das Clínicas para tratamento. Você não sentia? Assim, dores, só a dor na bexiga, né? Porque paralisou também o sistema urinário. Então eu estava sondado, né? Eu estava com uma sonda. A paralisação do sistema urinário, da bexiga, foi no próprio domingo, por volta de 13 horas, 13h30, eu já fui paralisado, não conseguia mais urinar sozinho, né? E aí passaram uma sonda. Então, aquela sonda incomoda, machuca, e aí eu tinha dores simplesmente só disso, porque a bexiga, eu estava sondado, né? Aí era mais complicado, mas não tinha dor. Ô Cássio, te falar a verdade, você conversava comigo, eu te respondia sensato, bem concentrado. Mas eu não consigo lembrar das pessoas que me visitaram na segunda-feira, para você ter ideia. Não consigo lembrar. Não consigo lembrar de fatos que aconteceram comigo depois da punção lombar no hospital no domingo à noite. Não consigo lembrar, né? Essa punção provavelmente ela foi feita no domingo. Dia 6 foi feita provavelmente entre 10 e meia-noite. Né? De 22 horas ou até meia-noite foi feita essa punção lombar. Até aí eu lembro de muitas coisas. Depois não consigo mais lembrar como foi o tratamento. As pessoas me tiraram da cama, me colocaram na poltrona. Assim, fatos que eu vivi e não me lembro. Isso, aí fui para o UTI do Hospital das Clínicas, né, no dia 8 à noite, ao qual fui atendido pelo Dr. João. Cheguei no Hospital das Clínicas, o Dr. João conversou com a minha esposa e disse para ela, olha, o quadro dele está grave, nós vamos ter que entubá-lo, porque ele não consegue mais respirar sozinho. Já vai precisar da ventilação mecânica. Aí fui entubado, né?
fui entubado e internado na UTI, fui observado, a qual aí eu comecei a fazer o uso da imunoglobulina no hospital. 5 doses, 5 dias seguidos, e conseguimos paralisar e estabilizar a Guillain-Barré. Aí é tratar os danos, né? Tive problemas respiratórios quando fui extubado. Eu falo que apareceram anjos na minha vida, né? Nesse momento. E um dos primeiros anjos que apareceu na minha vida foi a fisioterapeuta Thaís, do Hospital das Clínicas. Um verdadeiro anjo para mim, a qual foi quem me estubou, quem fez todos os testes para que eu saísse da ventilação mecânica, musculatura toda comprometida, meus pulmões não conseguiam expandir sozinho mais, e assim, foi eu te falo que foi um dos piores coisas que eu já vi acontecer com uma pessoa, e eu vivenciei isso. Você está entubado e consciente, vendo tudo acontecer. Você não conseguir mexer um braço, conseguir mexer a cabeça depois de 3 dias, assim, foi momentos que a gente não deseja para ninguém e pede a Deus para que livre todas as pessoas disso. A Thaís, quando me estubou, nós fizemos todos os testes antes, né? Porque ninguém é estubado, tira o tubo, sai da ventilação mecânica sem ter testes. Eu passava em todos os testes preliminares, mas quando estubou, percebemos que a minha musculatura estava tão comprometida, mas tão comprometida, que eu não conseguia tossir. E eu precisava tossir para liberar as secreções que ficam após a intubação. E aquela angústia, aquele sofrimento durante 5 minutos, a gente tentando respirar e não conseguia, aí colocava uma máscara chamada VNI para insuflar oxigênio para dentro do pulmão, para depois tentar de novo tossir, e a qual eles perceberam que eu não daria conta. E tendo interferências médicas para que fosse feita um procedimento chamado traqueostomia, que era perfuração, né, e aí inserir um tubo através da garganta para facilitar essa respiração. Quando o meu anjo, né, o meu primeiro anjo, a Thaís, se lembrou de uma máquina, que vai ser a primeira vez que você vai ouvir falar nela, chamada máquina da tosse. Né? Essa máquina se encontra muito em CTIs pediátricos, né? As crianças nascem com secreções e é usada essa máquina para sugar essas secreções para que desobstrua vias respiratórias. Um trabalho muito bonito da fisioterapia, que a gente desconhece, né? E a gente não valoriza tanto. Toda valorização no hospital se é dada só ao médico, mas o fisioterapeuta tem um papel muito importante. Mas aí vamos voltando lá, a Thaís utilizou essa máquina da tosse, e isso não consigo te precisar a data direitinho não, né? Mas acredito que eu tenha ficado entubado durante 10 dias e estubado e usado esse procedimento. E fiquei mais 65 dias com essa máquina do lado da minha cama, 24 horas, para se caso pintasse alguma incidência, né, de voltar a perder a respiração. Mas, graças a Deus, a gente foi conseguindo sair da UTI após estubado e observado durante 3 dias. Fui transferido para o CTI, ficando no CTI mais uns 4 ou 5 dias e depois indo para a enfermaria. Tudo isso alimentando por sonda também, né? Esqueci de colocar esse detalhe, aquela sonda nasotérica que é pelo nariz e alimentado pela sonda. Então, foram momentos assim, difíceis que eu passei para chegar até aqui. Como eu falo sempre, me reinventando a cada dia, porque a Guillain-Barré é uma doença que precisa ser mais bem observada e diagnosticada um pouco mais rápido para evitar danos maiores para o cidadão, né? Para a gente, no caso. Eu
via, ouvia e não movia, né? Eu só conseguia ver as coisas, conseguia ouvir e não conseguia mover. Se viesse um pernilongo para me picar, eu tinha que pedir socorro, porque eu não conseguia mexer para tocar um pernilongo na vida, né? Passei momentos difíceis dentro do Hospital das Clínicas, na enfermaria, e passei momentos de grande aprendizado, né? Eu percebia todos os outros pacientes chegando a alimentação para todos, e para mim nunca chegava nada. Era uma bolsa com um líquido para servir de alimentação. E pacientes, quando, né, evacuavam dentro da enfermaria, e se uma pessoa está internada, alguma coisa não está bem. Então, as fezes dessas pessoas são assim, com um odor muito forte, né? Todas as pessoas, quando isso acontecia, tampavam o seu nariz ou colocavam alguma coisa. Eu conseguia nem fazer isso. Então, assim, foi uma lição de vida, e eu consegui ver como que o ser humano é tão pequenininho e a gente precisa ser melhor a cada momento. Guillain-Barré, para mim, não é uma doença. Para mim, foi uma faculdade que Deus me permitiu passar. E estou aí vencendo a cada dia. Eu saí do Hospital das Clínicas após 75 ou 78 dias de internação, né? Então, do dia 8 de janeiro eu entrei, eu fiquei 75 ou 78 dias, não consigo te precisar, mas foi nessa média, e fui liberado do Hospital das Clínicas após fazer um procedimento de uma sonda gastro, né? A gente retirou a sonda nasotérica porque é difícil o manejo e é difícil o acompanhamento em casa, e colocamos uma sonda gastro, né, para ser liberado do hospital. Assim que eu estava com essa sonda gastro, fui liberado do Hospital das Clínicas com recomendações. Recomendações de fonoaudiologia, porque eu não conseguia, eu não tomava água, né? Eu só tomava água pela sonda. Recomendações de fonoaudiologia por causa da questão respiratória, porque foi muito acometido, né? Foi muito comprometida essa parte respiratória. Então, perdi musculatura pulmonar, perdi musculatura de tórax, perdi musculatura de abdômen. São as musculaturas fundamentais que a gente precisa para a respiração. Então, eu tive que ser acompanhado durante 4 meses ou 5 meses por fonoaudiólogos lá no Hospital das Clínicas, a qual eu tinha que ir uma vez por semana, lá para a gente fazer os testes, até fazer a retirada da sonda gastro, né? Porque eu precisava voltar a alimentar pela boca normal, comer normal, e só fazia isso pela sonda, né? Arrisquei em algumas vezes em casa, alimentar de sopas, de uma alimentação mais pastosa, menos, né, mais acessível. Fui conseguindo limitar mamão amassado, banana amassada, né, e a qual esses testes eu fui conseguindo me livrar da parte de fonoaudiologia. Outro acompanhamento que foi sugerido foi acompanhamento psicológico aqui no município. Mas graças a Deus eu tenho uma parte psicológica assim, muito boa, não gastamos fazer isso. E os acompanhamentos de fisioterapia, né, que é o normal, porque, como eu te falei, eu não conseguia movimentar nada do corpo. Eu precisava para ficar sentado, alguém tinha que me levantar, colocar vários travesseiros, de um lado, do outro e atrás. E eu ficar encostado para evitar de cair para um lado ou para o outro. Isso a gente foi recuperando com a fisioterapia aqui, ao qual eu devo muito ao meu fisioterapeuta, o Alessandro Moura, né, do Senat, do Hospital da Fisio Saúde do hospital, e meu outro anjo, que é a doutora Fabiola, do Cefim, fisioterapeuta da Secretaria Municipal de Saúde, que me acompanhou domiciliar e é minha fisioterapeuta até hoje. E aí a gente foi, Cássio, acompanhado também. Eu falei muito da parte fisioterapêutica, né? Que a Guillain-Barré ela envolve vários setores, né? Várias especialidades. Fisioterapia e coisa. Eu fui acompanhado por uma equipe de neurologia também, composta primeiramente pela doutora Josiane, né? E
os preceptores delas, né? Eu não consigo te lembrar o nome deles agora, né? Porque eu era acompanhado diariamente pela doutora Josiane, que era uma residente em neurologia, mas era acompanhado diariamente por ela. E depois, acabou o período da residência da doutora Josiane, eu fui acompanhado pela doutora Ana Maria, que é outro anjo que eu tenho na vida, né? Várias limitações que eu tive que ir superando ao longo do tempo, né? Mas a vontade nunca me faltou e a fé em Deus nunca me faltou. Deus sempre me protegeu, Deus sempre me deu essa oportunidade de estar vereador e de estar para servir. Então, se Ele me trouxe de volta, depois de toda essa história que a Guillain-Barré me levou a passar, Ele não me trouxe de volta à toa. Eu tenho um propósito a cumprir aqui e só Deus sabe o que é. E eu estou à disposição do meu Senhor, porque a gente tem que superar e se reinventar todos os dias. Não deve se baixar a cabeça. Os problemas, eles foram feitos para serem enfrentados. E as batalhas são feitas para ser vencidas. Eu vou vencendo cada batalha todos os dias, tentando fazer o melhor pelas pessoas e pedindo a proteção do meu Senhor que me ilumine e me guarde e me guie até a gente conseguir vencer essa tão diferente Guillain-Barré. E aí a história se deu por completa, né? Eu fui fazer tratamento no SARA, me reabilitei um pouco mais, consegui ter uma melhor qualidade de vida. Hoje eu entro e saio dentro do carro sozinho. Eu preciso do motorista e alguém para carregar a minha cadeira, para tirar ela e colocar lá. Mas eu entro e saio dentro do carro sozinho, eu já consigo ter um pouquinho mais de condição de locomoção. Ainda tem a limitação, porque todo cadeirante sabe, você não pode ficar sentado muito tempo, né? Nesse período, cara, eu não tive uma ferida no corpo, né? As tão famosas escalas. Eu não tive uma ferida no corpo, agradeço demais a Deus, agradeço a minha esposa por cuidar tão bem e conseguir superar essas limitações. E hoje eu consigo entrar no carro sozinho, consigo sair do carro sozinho. Eu preciso de alguém para carregar a minha cadeira. E aí fomos lutando. Ainda faço acompanhamento no Hospital SARA, que é outra referência para todo deficiente, para todo paciente que tem lesões neurológicas, traumas. A parte neurológica do Hospital SARA, assim, é uma referência nacional. Todo mundo deve conhecer a rede SARA de reabilitação, né? Então sabe a capacidade dos seus profissionais. E eu senti isso e comprovei isso na pele. Realmente faz a diferença para a gente. A parte neurológica precisa ser mais acompanhada e o Hospital SARA ele tem toda a condição de fazer isso. Mas posso te garantir que a evolução ela já está acontecendo e eu preciso agora da evolução muscular. As outras partes já consegui preservar de novo, que são as movimentações, mas eu preciso de força muscular para voltar ao normal. A Guillain-Barré está estabilizada, acabou, não tenho mais Guillain-Barré, né? Agora eu tenho as sequelas da Guillain-Barré. Porque qual o tipo de remédio que eu tomo hoje? Hoje eu tomo gabapentina por causa das dores. Todo o corpo que está em pouco movimento, a tendência dele é doer, né? A pessoa quando fica deitada muito tempo, sente dor no corpo. A pessoa que fica sentada muito tempo, dor no corpo. E por não ter força muscular para movimentar pés direitinho, os movimentos dos pés normal, então sente muita dor nas articulações, né? Então toma-se medicação para dor, mas pode-se parar também. A Guillain-Barré, a doença a qual eu fui acometido, a Guillain-Barré é uma doença imunológica, né? Ela ataca todo o sistema nervoso central da gente, atacando e cortando toda a tensão nervosa, né? É a mesma coisa que você ter uma blusa de lã, quando você já viu as pessoas falar que você puxou um fio da blusa de lã, ela vai desfazer toda. A Guillain-Barré ela age dessa forma. Ela ataca o sistema nervoso da gente, não por ataque. Ela ataca o sistema nervoso por defesa. Ela é uma defesa do sistema imunológico.
Só que ela entra em curto-circuito, imaginando que a sua mão está atacando o seu braço. Então o que ela faz? Ela corta o elo de ligação, o sistema nervoso, o contato da sua mão com o seu braço. Então ela sai cortando as tensões nervosas e a nossa reação, né, para paralisar. Então a Guillain-Barré nada mais é do que uma autodefesa para o nosso corpo. Só que quando ela entra em curto-circuito ou entra em colapso, acontece tudo que aconteceu, cortando toda a nossa contato neuromuscular.